Então, você vai trazer o conteúdo sistematizado? Show! Mas você tem que relacionar com a prática, com a vida do estudante, com a realidade. Então, a prática social é o ponto de partida. Então, você vai partir da prática social, que é a realidade, traduzindo, realidade, a vida, experiências do estudante. Gente, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sábado de manhã. Sabe que sábado é dia de descansar, dormir até tarde, dar um passeio, mas vocês estão aqui porque vocês têm um objetivo, que é passar no processo seletivo de vocês, e é isso, é fazer o que os outros não fazem, abrir mão, sacrifício, mas tudo vai ser recompensado com fé em Deus e também fazendo a parte de vocês, o esforço de vocês. Então, para não perder tempo, porque o assunto é grande, lembrando que aulão de véspera é aulão de revisão, onde a gente retoma aí o que vocês já estudaram, já viram ao longo do mês, ao longo dos meses, tá? Então, a gente vai tentar ser mais objetivo. Vou tentar ser igual o professor Davi, porque o pessoal que me acompanha sabe que eu falo demais, mas eu falo demais no sentido positivo, né, gente? Me defenda aí, por favor, no chat, no sentido positivo de entregar o máximo de conteúdo que eu consigo, tá? Vou abrir aqui já os slides. Vamos lá, gente. Primeiro falar sobre mim, né? Quem por acaso não me conhecer, porque aulão de véspera roda a Bahia toda, que é uma beleza. Eu sou professora Sara Filpo, eu trabalho aí com conhecimentos pedagógicos para concurso, tenho materiais, deixa eu pegar aqui minha caneta, aqui, tenho materiais para concursos, tenho os materiais gratuitos, né, da LDB, guia de alterações na LDB, meu livro de tendências pedagógicas, Constituição Federal também, e os meus produtos, né, que são meus produtos de BNCC, e o curso, tá, me está com planejamento para esse ano para entregar mais conteúdo de valor para vocês, mais curso, livro, enfim. E aí, lá no edital de vocês, tem um tópico que é Pensamento Pedagógico Brasileiro e Tendências Pedagógicas, que é onde eu vou entrar agora, onde eu vou adentrar neste momento a partir de agora, tá? E aí, vamos já entrando nos conteúdos, se preparem. Mas o gole aqui, quando eu começo a falar, eu vou metralhando até... Bom, nós temos esse senhorzinho simpático aqui, que tem, conheço professores aí, que já tomaram café com ele, mas um dia eu vou tomar também. José Carlos Libânio, ele vai trazer a classificação das tendências pedagógicas. Ele e outros professores também, né? Outros professores também abordam as tendências pedagógicas. E aí, só que é ele que é mais referenciado em questões de concurso, tá? Eu tenho o livro... Ai, já guardei o livro dele, que o aulão foi de tendência, estava com o livro aqui, agora já guardei. Mas ele tem um livro que é Democratização da Escola Pública, que é onde ele faz essa análise das tendências pedagógicas, e ele vai dizer o seguinte, que utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais, aqui ó, liberais, e progressistas, beleza? Quando ele vai analisar os condicionantes sociopolíticos da escola, foi entendendo o seguinte, que nós todos, né, mas especialmente a escola, nós sofremos pressões externas, somos condicionados a um contexto, a uma realidade no nosso entorno. Isso quer dizer o quê? Que os condicionantes sociopolíticos da escola, geralmente é um governo, uma sociedade, um modelo de sociedade que é qual? Capitalista. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem, ficar bem facinho. Então, temos a pedagogia tecnicista, a tendência pedagógica tecnicista. Ela se desenvolveu majoritariamente quando? Durante o regime militar. E naquela época, como que era o contexto social e político brasileiro? Tinha uma preocupação com formação de mão de obra para o mercado de trabalho, porque tinha um acordo do Mercosur, que era dos Estados Unidos com o Brasil. Os Estados Unidos patrocinava muita coisa aqui no Brasil, para poder o quê? Ter suas alianças capitalistas mais próximas e combater o comunismo. Então, naquela época, tinha essa aliança entre os dois países, dos Estados Unidos com aquele olhar, né, de futuro. Não, vou ficar aqui com o Brasil, vou cuidar do Brasil, ajudar o Brasil, para que não vire um socialismo. Enfim, vocês sabem qual é o contexto histórico, beleza? E aí, então, qual era os condicionantes sociopolíticos daquela época? Formar mão de obra no mercado de trabalho, cursos técnicos profissionalizantes, tinha essa preocupação maior
informar esses sujeitos para o mercado de trabalho. Então, não tinha um viés crítico, tinha um viés técnico, filosófico, científico, né? Mais científico, na verdade. Um viés técnico e científico, tá? E aí, esses são os condicionantes daquela época. Na pedagogia libertadora, libertárias, as progressistas já vêm a partir já da década de 80, né, com mais ênfase, que é quando vem a Constituição Federal, já começa a falar sobre democracia, democratização da escola pública, da educação, então já vem no viés mais crítico de democratizar, de superar desigualdades, de transformar. Então, é isso que quer dizer os condicionantes sociopolíticos. E só com essa palhinha aqui, a gente já aprendeu bastante coisa, né? Então, nas liberais, vamos falar um pouquinho aqui, ó. A pedagogia liberal, ela sustenta a ideia, pode abrir a tela aí, Paulo, de que a escola tem por função preparar os indivíduos para desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes da sociedade. Então, aqui a gente já entende que as liberais, elas visam o quê? Adaptar os sujeitos a uma sociedade vigente, as normas vigentes na sociedade. Qual a sociedade? De classe, capitalistas, beleza? E aí a ideia principal é essa: preparar os indivíduos para o desempenho de seus papéis sociais. Então, da escola vai sair aqueles que vão ocupar as camadas mais favorecidas e menos favorecidas. Quem vai ser aquele que vai trabalhar como motorista e aquele que vai ser levado pelo motorista no carro. Vocês estão entendendo, né? Essa é a análise que esses professores, como Libânio, como Saviani e outros educadores, autores, fazem das tendências pedagógicas, tá? E a progressista, ela vai conceber a educação como ferramenta para a criticização da realidade do educando e, assim, a sua superação. Então, é totalmente o oposto. A pedagogia liberal, ela anda, assim, com o sistema vigente, tá? Sociedade capitalista. A progressista vai contra essa sociedade capitalista. Tem um viés mais progressista. Progressismo vem da esquerda, beleza? E aí, elas vão partir de uma análise crítica das realidades sociais. Então, ela vai criticar a realidade do educando, a fim de que sua transformação, sua superação da sua realidade e vai sustentar implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas vão compreender que a escola tem seus condicionantes sociopolíticos, que envolve ali o contexto externo, que eu falei para vocês. E isso quer dizer que a escola, muitas vezes, e quase sempre, ela visa atender às necessidades dessa sociedade, tá? Da sociedade capitalista. E aí, quando ela entende isso, ela visa o quê? Romper com essa realidade para visar o que é superação. Então, tem o viés crítico, visa a superação, a transformação da realidade e a critização dessa realidade dos sujeitos. E quando fala sujeitos, está focando mais em quem? Nas classes populares, beleza? Então, não vai focar ali na elite, na superação da elite, a superação das classes populares, que é quem sempre, como diz, né, o viés freiriano, é quem está na condição de dominantes, né? São os dominantes, não, dominadores, oprimidos. Oxe, até me embolei aqui. Dos oprimidos, né? Dominantes é quem é a elite. Show, feita essa análise aqui, a gente já consegue compreender melhor qual é cada uma das tendências pedagógicas, que eu vou fazer uma passada, assim, né? Breve, por conta do tempo, tá? A tradicional foi a primeira tendência no Brasil pedagógica, ela veio com a vinda dos jesuítas ao Brasil, então marca o início da formação da escola formal, da educação formal aqui no Brasil, e aí quando vem as reformas pombalinas, expulsa os jesuítas do Brasil, e aí essa pedagogia tradicional que tinha um viés religioso passa a ter um viés leigo, laico, mas ela continua. Visa a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Os conhecimentos são separados da realidade social dos estudantes. A aprendizagem é mecânica e receptiva, desconsiderando as características próprias de cada idade e o conhecimento acumulado dos estudantes. Então, todo o planejamento, todas as atividades, tudo que era desenvolvido com as crianças via de cima para baixo, da cabeça do adulto para a criança. Não se considerava que a criança é uma forma de ver o mundo, ela tem seus marcos de desenvolvimento, então é diferente de um adulto, né? Então é uma visão adultocêntrica da criança. O professor ele é autoridade,
agente e o centro do processo, e o aluno é receptor passivo ali do processo, aqui imagenzinha dos jesuítas para ilustrar, e Comênios, que é um dos autores aí clássicos, né, que vai abordar esse contexto da pedagogia tradicional. Então, geralmente, as questões de concurso, na história, a gente sempre vai se referenciar a ele, tá bom? A renovada progressivista. Antes de chegar aqui, é importante, foca em mim aqui rapidinho. Vamos lá, tenho 10 minutos para poder fazer essa abordagem aqui. Foca em mim aqui, Paulo, foca em mim, foca. Foca, foca. Foi tomar café, né? Foi comer queijo, né, Paulo? Tá bom, te perdoo. Vai comer, que é importante comer. Olha só, e as renovadas, porque temos duas, né? A renovada progressivista e a renovada não diretiva. Todas as duas, elas chegam com esse viés da renovação. E renovação por quê? Porque tinha uma crítica em relação à pedagogia tradicional, beleza? Então, era para poder se desvencilhar dessa tendência tradicional, esse pensamento tradicional, vieram as pedagogias renovadas, para renovar a educação no Brasil. E aí temos duas, progressivista ou pragmática. Vou anotar aqui, peraí. Comeu seu queijo, Paulo? Você queria o quê? Que foi? Eu queria que você aumentasse minha testa. Foi comer queijo, né? Me atrapalhou aqui. Não é você, não. Pode ser exibido. É eu. Obrigada. A pragmatista aqui, a progressivista, progressiva. Ela pode ser chamada também de pragmatista quanto progressiva, tá? Mas não progressista, viu? Os termos se embolam aí. Então grava aí, pelo amor de Deus. E aí, as duas, têm influência da escola nova. Só que é a progressivista que vai ter toda a essência da escola nova, vai ser influenciada por John Dewey. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos, situações, problemas. Por isso tem usado muito o termo do aprender a aprender, aprender a aprender. Tem outro também que é o pessoal estava no aulão, já tá careca de saber isso aqui. Aprender fazendo. Tá meio ruim, mas dá para entender. Aprender uma atividade de descoberta é uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas um meio estimulador. Então, visa muito aprender sozinho, aprender por meio das experiências, situações, problema. Então, a criança vai construir seu conhecimento. Então, vem muito viés do construtivismo também, porque é inspirada nas ideias de Piaget, ó, John Dewey aqui, tá? Dessa área da psicologia da educação. Então já vai entender, por exemplo, que a criança ela tem sua forma de pensar, ela tem sua idade, seu tempo, suas características são diferentes do adulto. Então já tem essa compreensão e respeita essa compreensão para que a criança possa aprender e se desenvolver, tá bom? Volta para cá. O ambiente como é estimulador, né? Botei 2 vezes. Oxi. Professor é auxiliador e facilitador no desenvolvimento, que é livre da criança, e o aluno é o centro do processo. Tá, mas qual a diferença para a não diretiva? A não diretiva tem cunho humanista, inspirada nas ideias de Carl Rogers, psicólogo Carl Rogers. Ela visa o que? A formação de atitudes. Preocupa-se mais com problemas psicológicos do que com pedagógicos e sociais, porque para Carl Rogers, uma boa educação se assemelha a uma boa terapia. Aprender a modificar as percepções da realidade. Não é modificar a realidade, é percepção da realidade. Aqui que eu falei, visa melhorar o relacionamento interpessoal também, como condição de crescimento pessoal. Estou falando muito de autorrealização, de autoaprendizagem, de motivação. A motivação para aprender tem que ser a autorrealização da criança, do sujeito, né, que nem sempre é criança, o aluno. Autoavaliação, professor é facilitador também, o aluno é o centro do processo. Então, a progressivista, Movimento Escola Nova, John Dewey, e outros educadores, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, que fizeram parte do movimento do Manifesto dos Pioneiros, beleza? E a não diretiva, ela tem cunho humanista e é inspirada nas ideias de Carl Rogers, mas também vem nesse viés de renovação da educação. E a última aqui, a tecnicista, que é a última liberal. A escola, o papel da escola é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas.
Produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, mão de obra de trabalho, atua diretamente no sistema produtivo, então é a tendência pedagógica que está mais relacionada, mais intrínseca com a pedagogia, pedagogia não, com o sistema capitalista, tá? O elemento principal é a organização racional dos meios, então o centro não é o aluno, o centro não é o professor, o centro do processo de ensino-aprendizagem é o próprio processo. Processo que a organização racional dos meios, é o planejamento ali, né? O processo da aprendizagem enquanto o desenvolvimento da aprendizagem ali. Não com foco no como a criança aprende, mas o foco em como o professor pode organizar objetivos ali, organizar reforços, por exemplo, para modelar o comportamento humano, porque é uma pedagogia inspirada na psicologia behaviorista e engenharia comportamental de Skinner, tá? Então o professor vai pensar em como fazer com que o aluno chegue aos objetivos planejados. Como que ele vai fazer isso? Ele vai usar um filme que a criança, sabe que os estudantes ali gostam, alguma coisa do TikTok e tal, mas não é algo que vai visar uma critização, um protagonismo do aluno, uma autonomia. Vai ser algo que vai visar que ele atinja os objetivos que ele quer que a criança atinja. Então, vai ser uma pedagogia muito mecânica, muito técnica, nessa época que vem muito as escolas técnicas, a profissionalização, para o quê? Para atender o sistema produtivo. O aluno é receptor passivo e o professor é o técnico responsável pela eficiência do ensino. Há muito que repetição de exercícios. Para o quê? Para ter a memorização, para avisar a memorização. Como é muito técnico, muito robótico, muito mecânico, memorização, sem diálogo, sem escuta, sem conversa, sem nada. Agora as progressistas, rapidamente. Libertadora, parte de temas geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, né? Os educadores aqui, educandos. Tá, estudantes. Dos estudantes. O importante não são os conteúdos tradicionais do currículo escolar não são importantes, mas sim o despertar de uma nova forma de relação com a experiência vivida. Vamos lá. Acontece por meio de grupos de discussão ou círculos de cultura, rodas de conversa, né? Relação de autêntico diálogo, o diálogo e também a questão da educação, do ato educativo quanto ato político, são marcas da pedagogia freiriana, tá? Que pode ser chamada também de pedagogia da libertação, pedagogia de Paulo Freire, autogestão e anti-autoritarismo, a relação de igual para igual, papou, horizontalmente. É a única tendência pedagógica, a relação de igual para igual, assim, papou. Os dois são iguais, o educador e o educando. Relação professor-aluno é horizontal, ambos são sujeitos no ato educativo, e o ato educativo enquanto ato político, e o professor é considerado um animador. Estranho, né? Mas Libânio usa esse termo. É um animador ali, que vai estar ali desenvolvendo junto com os educandos no ciclo de cultura, ajudando na problematização ali. Mas todo o ato de consciência, a construção da consciência crítica é algo ativo, autônomo ali do indivíduo, porque ninguém vai criar consciência crítica no outro. A própria pessoa que desenvolve uma consciência crítica. Porque se você cria consciência crítica no outro, você não está criando nada ali, você está colocando as suas ideias no outro. Então é algo mais próprio do sujeito, tá? Outra coisa importante, que se parte pela... Deixa eu botar aqui, problematização. Essa problematização, ela é a codificação, decodificação de algum assunto. Por exemplo, pega um tema aí como saneamento básico, que é a região ali que eles moram num bairro. Vou fazer um negócio direito? Vamos lá. A escola está localizada num bairro de periferia, que o saneamento básico não chegou até lá, as casas são de palafita. Por exemplo, aqui onde eu moro há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, era mais para baixo ali, mais pé da maré, que o pessoal fala, era região de palafita, né? Estou trazendo um exemplo. E aí, nessa roda de conversas, começam a falar sobre um tema.
saneamento básico. E aí eles vão começar a pegar aquele tema, o código, e vai decodificando, né? Por que não tem saneamento básico aqui? Quais são os contextos, né? Nossa região, as casas de palafita, a água está misturada com esgoto, e por que está assim? Aí vai chegando às causas. Aí chega à conclusão, por exemplo, de que é porque os vereadores não estão lutando ali pelos direitos, pela condição de vida daquele bairro específico. E aí, como então modificar essa realidade? Que não somente criticiza para nada, vai para mudar a realidade. Então, como que pode mudar a realidade? Vamos fazer uma carta? Vamos bater na porta lá do vereador? Toque, 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 ô meu filho, vai, bora trabalhar, tá ganhando dinheiro aí para fazer nada? Aí eles vão pensar em formas de mudar essa realidade. Então, o fim não é a critização, é a mudança, transformação, superação da realidade. Tá, isso aí é uma realidade, mas tem a realidade dos sujeitos também, dos estudantes, dos educandos, que é quando eles compreendem que eles estão na condição de oprimidos e têm os opressores, e para eles saírem das condições de oprimidos, eles precisam transformar a sua realidade. Então, sair da consciência ingênua para a consciência crítica. Beleza? Essa é a ideia de Freire. A libertária, a pedagogia libertária ou pedagogia de Celestin Freinet, que é esse rapaz aqui, de bigodinho, Celestin, que escreve, Freinet, a Celestin Freinet, é fundamentado em princípios anarquistas, vai partir da vivência grupal, na forma de autogestão, o professor é um catalisador, um orientador e um catalisador das relações, a aprendizagem informal via grupo, visando o desenvolvimento de pessoas mais livres, tá? A motivação está no interesse em crescer dentro da vivência grupal. As matérias são colocadas à disposição, mas não são exigidas. Não são exigidas. Então, o conteúdo ali é dispensável, não é importante, não é necessário e é dispensável. Conteúdo para quê? Né? Se a importância ali para eles é a vivência grupal, os sujeitos ali crescerem. A ideia é o seguinte, deles irem desenvolvendo a critização, né, a noção crítica, e dali e contaminando, esse é o termo, e contaminando a sociedade. Sair da escola e contaminando a sociedade. Então, a avaliação de conteúdo ela não faz sentido, porque ali o conteúdo é dispensável, não é importante. Então, para quê? Conteúdo escolar, conteúdo do currículo, não é importante. Não são exigidos, não são obrigados a estudar aquilo. As matérias de estudos não são necessárias e indispensáveis, tá bom? Funciona por vivência grupal, como eu falei, também tem círculos de cultura, rodas de conversa, há discussões ali, mas é no sentido de autogestão, também é anti-autoritária, princípios anarquistas, só para você lembrar, para desassociar a libertária com a libertadora, tá? São diferentes. Tinha outra coisa. Ah, tá. Também é chamada de pedagogia institucional, porque ela se institui nesse governo, nesse sistema produtivo, entendendo que ela não aceita nenhuma forma burocrática externa. Por exemplo, né? Vamos exemplificar. Tem escola, a escola ela responde às escolas normais, né? Sua escola aí perto da sua casa, onde você já trabalhou, enfim. A escola ela responde a demandas do sistema municipal ou estadual. Então, vem de cima para baixo. Então, as ordens vêm de cima para baixo, as orientações vêm de cima para baixo. Então, a libertária, por ser anarquista, ela não aceita esse tipo de dominação. Então, ela se configura com uma autogestão, ela vai ter sua própria forma de gestar. E aí ela vai se instituir com a pedagogia institucional, porque rejeita qualquer forma de institucionalização externa, burocrática, do governo, do sistema. Então, ela vai se instituir. Então, vai ser uma pedagogia institucional. Beleza? Importante isso aqui, porque às vezes cai em questões de concurso, vou fazer minha caneta, com esse termo, pedagogia institucional. E se você sabe que a institucional é a libertária, matou a questão, entendeu? Beleza. Última tendência para a gente ir para as questões. Crítica social dos conteúdos, ela vai preconizar, ela vai trazer que o papel da escola, da educação é o quê? A difusão de conteúdos, que são os conhecimentos sistematizados. Eu ainda vou melhorar a minha letra nesse trem aqui, que fica igual o garrancho, minha letra não é feia assim não. Nossa,
Ô, Paulo, tem que me ensinar a mexer nesse trem direito aqui. Olha que doideira. Conhecimentos sistematizados. Cruz crema, dá para entender. Acho que eu que tô torto. Deixa eu me arrumar aqui. A educação é uma atividade mediadora no seio da prática global. A educação, por que ela é mediadora no seio da prática social global? Porque a prática social é o ponto de partida nessa educação. Então, você vai trazer o conteúdo sistematizado? Show! Mas você tem que relacionar com a prática, com a vida do estudante, com a realidade. Então, a prática social é o ponto de partida. Então, você vai partir da prática social, que é a realidade, traduzindo, realidade, a vida, experiências do estudante. E vai também, ponto final, ponto de partida, ponto final também de chegada, também é a prática social, porque vai partir da prática social, vai ter todo o processo ali de problematização, de catarse, no desenvolvimento ali das aulas, a criança ela vai conseguir, o estudante vai conseguindo entender sua realidade e criticar e enfim, fazer uma análise da sua realidade para no final não terminar aquilo. Lembra? Progressista, transformação. Mudar a realidade. Então, é ponto de partida e ponto de chegada. E aí passou esse período todo aí chega no ponto de chegada, que é quando o aluno consegue transformar a sua realidade. Pô, agora eu tenho conhecimento, entendi a realidade, entendi como que funciona o sistema, e agora eu sei o que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade. Porque Saviani, que é esse senhorzinho aqui muito simpático também, ó, Libânio, tá tão simpática essa foto aqui, gente, sorrindo, tem muita foto dele assim, falando assim com o microfone. Ó que bonitinho! Ai, gente, eu gosto dessa foto. Libânia, que sistematiza a pedagogia crítico-social dos conteúdos, e Saviani, que sistematiza a histórico-crítica. E elas são muito parecidas, por isso que as bancas vão relacionar as duas como se fossem iguais. Quando elas querem algo característico da histórico-crítica, vai estar no edital lá, histórico-crítica. E eu vi no edital de vocês que lá na parte, não sei se é a parte geral ou se é na parte já para tem umas classificações lá no edital, né, Paulo? Aí chega lá embaixo, tem conhecimentos gerais para outros cargos, que eu acho que é para professor especialista, não me recordo. Mas tem lá histórico-crítica, tá? Quando cai no código histórico-crítica, está especificando, lá está especificando, e aí, mais o que eu falar aqui já vai ajudar vocês na parte da histórico-crítica. O Demerval Saviani, que é esse senhorzinho aqui, ele falou o seguinte, que dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Só essa frase dele já se vira a chave na cabeça de vocês para entender qual que é a essência dessa pedagogia. Vou falar de novo. Dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. O que os dominantes dominam? Tudo. O conhecimento, a ciência, a tecnologia, tudo. E a escola está ali para o quê? Ela é uma parte dessa sociedade que está ali para ensinar também essas coisas. A diferença é que os dominantes tiveram um ensino que trouxe com ênfase esses aspectos, e aí eles aprenderam, foram para a faculdade, tal, e aí chegaram lá no topo, né? Digamos assim. E aí, quando ele fala isso, ele fala isso, e Libânio e Saviani vão também trazer a ideia de que valorizar a educação e o ensino é o melhor serviço que se presta esse termo, né? À classe popular. Então, como dominar o que os dominantes dominam a condição de libertação, o que eles dominam? Conhecimento sistematizado. Então, eles vão trazer o papel da escola enquanto difusor dos conteúdos, dos conhecimentos sistematizados. Então, vai trazer o conteúdo como instrumento nessa luta social. Então, vai valorizar a escola como instrumento de apropriação. Bota para cá, Paulo. A apropriação do saber, participação ativa na democratização da sociedade. O bom ensino é a condição para que a escola sirva aos interesses populares, conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Então, o que são esses conteúdos culturais universais? São tudo aquilo que a humanidade já produziu nas artes, nas ciências, que não foi descartado, que foi considerado como cultura, como conhecimento importante. Professor e aluno são desiguais, porque partem de pontos diferentes em relação ao conhecimento. Não tem essa relação de igual para igual. Os dois são ativos no processo da construção do conhecimento, da aprendizagem. São ativos, os dois, tá? Só que eles são desiguais porque cada um parte de um ponto de vista diferente em relação ao conhecimento. Cada um tem um olhar diferente. O professor tem que saber mais. Saber mais no sentido de eu sei mais, né? Eu sou o bonzão, como na tradicional tecnicista. Eu sou o dono da verdade absoluta. Não, mas ele sabe mais porque ele se formou para isso. Teve uma formação
teórica para isso, fez uma faculdade, fez curso, formação continuada e tem que saber mais, né, para poder ajudar o estudante na construção do seu conhecimento. É nesse sentido. Então, o aluno está numa visão mais sincrética, que sabe, ele vai falar, conhecimento mais desordenado, sabe menos, e o professor está ali para poder ajudá-lo a evoluir nesse processo de construção do conhecimento. E o professor tem papel mediador. Mediador porque se baseia na psicologia. Deixa eu botar aqui. Psicologia de Vygotsky, né? Que é a psicologia histórico-cultural. Beleza, entendemos aqui, vamos para as questões. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que eu tiro para poder prestar atenção. Vai ficar gravado? Talvez, não sei. Porque é pro aulão. Tem umas perguntas aqui, mas eu acho que eu já entendi. Achei, você está bem, nem hora para escrever. Não olho porque não tem como olhar. Esse aqui, ó, não tem nada. Tem que olhar para a tela mesmo, senão não vai. Show, deixa eu continuar então. Ah, tem uma pergunta aqui. A educação bancária de Paulo Freire. Então, não é a educação bancária de Paulo Freire. Paulo Freire vai criticar a educação bancária, que é a educação da perspectiva tradicional, que ele fala que é a pedagogia da palavra oca, que é uma palavra que não tem significado, por isso que ela é oca. Ela tem um formato por fora, que é o conteúdo, mas ela é vazia, porque não traz significado para o aluno. Show? Estão gostando? Estão vivos? Estão atentos? Vou continuar aqui. Obrigada, Neia. Sara, oi, fala. Tem que ter o like do pessoal, né? O pessoal não deixa o like, né? Gente, é o seguinte, ó. É o seguinte. Quem não der like não vai passar. Ai, misericórdia. Ajuda nós aí, tá? Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse pra não jogar nada de ruim pra ninguém, não. Mas, deixa o like aí, gente. Tá aqui no sábado de manhã, gente. Eu estaria dormindo, sinceramente. Paulo falou. Eu falei, Paulo, tô com medo de não acordar. Me liga. Aí eu acordei com o meu. Eu literalmente, tá, Paulo? Você não sabe disso, não. Mas eu literalmente acordei com o meu celular pipocando de mensagem sua. Eu tinha botado no silencioso, sem querer. Você falou para ligar, então eu liguei, mandei mensagem. Então deixa o like aí, gente, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, que é de qualidade, está aqui, ó, seriamente, trazendo conteúdo, slide, tudo preparado especialmente para vocês, tá? E de graça. Então a forma de vocês nos ajudarem, nos pagarem, né, entre aspas, assim, é deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, se inscreve no meu canal depois também, na professora Sara Filpo, que é a forma que a gente consegue crescer nosso trabalho e trazer conteúdo cada vez de mais valor para vocês, tá? Obrigada, Liliane. Ô, Paulo, transmite a mensagem da Liliane, por favor, para ficar registrado aqui. Auxílio, ainda bem que já dei. Isso aí, Auxílio. Vamos lá, então. Vamos continuar? Tem como disponibilizar os slides das concepções? Por mim, tudo bem. Aí fica com. Eu deixo a critério do Paulo, tá? Por mim, posso deixar assim. Aí fica a critério do Paulo aí. Depende dos likes, né, Paulo? Se chegar a 1.300 pessoas ao vivo e chegar a 1.000 likes, a gente compartilha os slides das aulas de hoje. O canal não é nem meu, o aulão não é nem meu, eu tô aqui ditando regra. Olha, tu nem falou nada. Ah, fechou. Tá bom, então. Vamos lá para as questões, então. Que são 7 questões. Em 25 minutos. Vamos lá. Sobre a tendência progressista crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica, viu o que eu falei? A IBFC correlacionou as duas tendências. Falei para vocês, são diferentes, mas são tratadas como iguais, porque elas partem daquelas mesmas ideias que eu falei no slide anterior. Vamos lá, a gente tem que analisar e ver quais que estão corretas, tá? Essa tendência se constitui no final da década de 70 e início de 80, com o propósito de ser contrária à pedagogia libertadora, por entender que essa tendência não dá o verdadeiro e merecido valor ao aprendizado de certos saberes. Está certo? Tá certo, tá errado não. Tá certo, porque todos os dois vão criticar mais expressivamente, quem vai
vai criticar mais expressivamente nos seus livros é Saviani, porque vai dizer o seguinte, que a libertadora e a libertária também, mas mais a libertadora nesse sentido, tá, é progressista, visa transformação, mas não traz a questão do conteúdo, porque para eles não é importante o conteúdo, eles rejeitam, né, o conteúdo do currículo escolar, ao contrário da física social dos conteúdos. E para eles é o quê? Atender os interesses das classes populares é trazer um bom ensino, trazer uma boa educação. Deixa eu mexer minha câmera. A valorização da escola pública traz nesse viés, por isso que está certo. 2. Essa tendência prioriza, na sua concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos de estudo, a construção de habilidades e raciocínio científico, com o modo de formar a consciência crítica para fazer frente à realidade social injusta e desigual. Correto também. Trata-se de uma tendência pedagógica que vê o papel da escola como parte integrante de todo o social, que vai considerar o quê? Os condicionantes sociopolíticos na sociedade, prepara o aluno para a participação ativa na sociedade e vê o papel do aluno como sujeito no mundo e sujeito como ser social ativo. Correto. Gabarito, letra D. A1, A2 e A3 estão corretas, tá? Isso, Ediana. A questão da mão de obra de trabalho também. O que está no slide é o que diferencia uma da outra. Eu tentei ser bem objetiva assim, no que eu coloquei nos slides, tá? Vamos lá. 2. O chamado, que é uma dessas respostas aqui, foi inspirado nas teorias da aprendizagem, da abordagem do ensino de forma sistêmica. Constituiu-se numa prática pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos e até dos professores, direcionadas por atividades repetitivas, sem reflexão e absolutamente programadas, com riqueza de detalhes. Defendia, além do princípio da neutralidade, o que a gente não aborda no slide, a gente aborda nas questões, tá vendo? A aula se completa nas questões. Princípio da neutralidade. Já citada a racionalidade, a eficiência e a produtividade. Essa aqui tá dada, hein? Pedagogia tecnicista, tecnicismo educacional. Vai trazer todos esses princípios aqui, a eficiência, eficácia, porque como é reflexão, é reflexo do sistema capitalista, o sistema de classes, e no caso naquela época, né, focado nas fábricas, nas indústrias, no mercado, ela traz muito a questão da eficiência e eficácia. Produzir estudantes o mais rápido, de forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz para atingir, para suprir a demanda no mercado de trabalho. Tá? Então, letra 2, a B. 3. Por volta dos anos 1920 e 1930, o pensamento liberal democrático chega ao Brasil, que é o quê? Da Escola Nova. E a Escola Nova emerge no cenário brasileiro em defesa da escola pública para todas as camadas da sociedade. O que acontece? Só para explicar rapidinho, o movimento da Escola Nova, ele teve uma ideia, um princípio, uma intenção boa, que era o quê? Democratização da escola pública, um ensino de qualidade, só que não deixou de ser liberal, porque estava ali em consonância ainda com uma sociedade capitalista. As progressistas, elas visam o quê? A democratização, só que no sentido mais crítico, mais progressista, tá? Essa é a diferença. A Escola Nova também visa a questão da defesa da escola pública, só que nesse viés liberal, tá? Assinale a incorreta, agora é incorreta, hein? Atenção, qual que é a errada? Vamos lá, tem John Dewey e Anísio Teixeira como representantes significativos, tá correto ou não é? Trata de mudar o rumo da educação tradicional, intelectualista e livresca, dando-lhe sentido ativo e vivo, correto também. Do ponto de vista da Escola Nova, os conhecimentos já obtidos pela ciência e acumulados pela humanidade precisariam sim ser transmitidos aos alunos, pois se acreditava nos novos métodos propostos e organizados. Vamos ver a próxima. Essa tendência retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo pedagógico e coloca o aluno como fundamental. Então, a própria D já desmente a C. Gente, minha cara tá pocando a luz aqui, peraí. Então, a D, ela já desmente a C, trazendo o quê? Que o que tem centro ali é
o aluno, né, retira do professor os conteúdos do centro do processo. Então, a errada é a letra C, porque quem vai trazer mais a questão da ciência, do conhecimento acumulados pela humanidade e a crítica social dos conteúdos. 4. Agora a gente vai ter que classificar onde cada tendência encaixa. Minha cara ainda tá pocando, mas vou ficar com esse cabeção amarelo mesmo. Vou ficar atrasando toda hora. Para de focar em mim! Quando você foca em mim, aí que fica normal, mas é quando bota o slide. Ah, vai ser doido mesmo, vai. Deixa assim. Deixa assim mesmo, vai. Bob Esponja. Tá igual o Bob Esponja aqui. Na tendência, parararã, o professor é a figura central e o aluno é o receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas, havendo repetição de exercícios com exigência de memorização. Qual que é? Pararã. Então poderia ser tradicional, né? Tradicional. Vamos continuar. Porque aqui só tem, ó, dos que estão aqui, né? Até parece um pouco com a tecnicista, mas não tem tecnicista, vai tradicional. Já a tendência, caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser ativo e curioso, valoriza as tentativas experimentais. Opa! A pesquisa, descoberta, estudo do meio natural e social. Só poderia ser aqui, ó, progressiva, ou progressivista, ou pragmatista, tá? Como já falei. Progressiva. Nesta, o ato de aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem, então, progressiva, né? Quando fala de tentativa, é atividade de descoberta, tentativas experimentais, pesquisa, descoberta, autoaprendizagem progressiva, tá? A tendência, é um método centrado no aluno, e a escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica, não diretiva, só poderia ser ela. Então, a gente vê aqui qual é o gabarito. Letra A. Tradicional, renovadora progressiva, renovadora não diretiva. Beleza? Então, 4A. Vamos a 5 aqui, hein? No que concerne aos aspectos pedagógicos sociais da prática educativa, Saviani Libani propõe uma reflexão sobre tendências pedagógicas de acordo com a bibliografia referente à temática, julgue os itens a seguir. A tendência tradicional foi a primeira a ser instituída no Brasil. Nesta, o professor é a figura central, o aluno é receptor passivo dos conhecimentos, considerados como verdades absolutas. Beleza. A repetição de exercícios com exigência de memorização. Vou deixar isso aqui por último. Vamos lá. A tendência renovadora não diretiva é caracterizada por centralizar-se no aluno de modo a valorizar as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta e o estudo do meio, tendo no professor a figura de um facilitador. Já na tendência renovadora progressivista, que tem Anísio Teixeira, o grande pioneiro, por meio da Escola Nova no Brasil, o método é centrado no aluno, e a escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando mais com a parte psicológica do que a social. Então já está errado. A gente elimina aqui. A gente elimina a 2, porque, primeiro, que a Anísio Teixeira é progressivista, sim, mas método central no aluno é não diretiva, Carl Rogers. Formador de atitudes, Carl Rogers. Parte psicológica, Carl Rogers. Então, o erro está nisso. Então, onde tiver a 2, a gente já corta. E todas as afirmativas também não poderia ser. Show? Vamos para 3. A tendência tecnicista ou behaviorista tem em Skinner o expoente principal. Neste método de ensino, o aluno é visto como o depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática controlada. Tal tendência articula-se diretamente com o sistema produtivo,
com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada no mercado de trabalho. Certíssimo. Vamos ver a última agora, que é quem vai dividir, quem vai trazer. No que tange às tendências progressistas, tem-se que parte de uma análise crítica das realidades sociais. Sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e são condizentes com as ideias implantadas pelo governo do capitalismo. O desenvolvimento de popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramificou em 3 correntes: libertadora, libertária e histórico-crítica. E aí? Trouxe aqui, são condizentes. Gente, é condizente o capitalismo? É contra o capitalismo. Então, aqui, ó, eu retiro, elimino A3. Então, ficou como certa somente A1 e A3. Por que eu parei na 1? Porque às vezes... Opa! O que eu fiz? Aqui. Porque às vezes vocês confundem, né, a tecnicista com a tradicional. Então, aqui, apesar de que a tecnicista também traz a questão de trazer exercícios, né, ela vai focar mais em outros aspectos, que é o quê? Que está aqui embaixo, ó. Aplicação de manuais, tá? Professor aqui deposita os conhecimentos, igualzinho na tradicional, mas tem um enfoque mais o quê? Em Skinner, comportamentalismo, sistema produtivo, aperfeiçoar a ordem social vigente, tem outros aspectos, tá vendo? Capitalismo, formação de mão de obra, e as bancas, elas sabem que isso pode confundir. Então, se confundir, cabe recurso. Então, elas vão focar aquilo que é mais característico de cada uma. Aqui não trouxe os elementos que estão aqui. Então, a A está certo. Então, gabarito é a 1 e a 3. Beleza? 5C. 6. A pedagogia histórico-crítica segue a tendência realista progressista. Surge no final dos anos 1970 em contraposição à escola que reproduz sistema e desigualdades sociais. Vamos lá, histórico-crítica agora, hein? Vamos ver. A pedagogia histórico-crítica tem seus fundamentos epistemológicos no método dialético de elaboração do conhecimento e na teoria histórico-cultural. Aqui é Karl Marx, porque a pedagogia histórico-crítica é considerada como uma pedagogia verdadeiramente, o quê? Crítica e revolucionária. Para Saviani. Histórico-crítica é verdadeiramente crítica e revolucionária. E Saviani mesmo vai falar que a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia de esquerda, uma pedagogia marxista, tá? Que às vezes tem gente que não tem muito conhecimento ali sobre o assunto, fica chocado. Nossa, mas Saviani mesmo fala isso. Então, se cair em questão de prova, está certo. Essa concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista, não apresentavam características historicizadoras. Correto também. Seu método de ensino visa estimular a atividade e iniciativa do professor, favorecer o diálogo dos alunos entre si com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente, levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeito de processo de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos. Correto também. Essa pedagogia objetiva resgatar a arte na escola, a organização da educação seletiva, ressaltando o saber lúdico, a partir do qual se definem a especificidade e a especialidade do saber escolar. Errado, né, gente? É o saber historicamente sistematizado, a educação sistematizada, né, do conhecimento sistematizado, e não visa resgatar a arte, mas trazer os conhecimentos sistematizados que fazem parte da cultura, do nosso patrimônio cultural. Então, somente a 1, 2, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, gabarito letra A. E vamos para a última questão. É a última mesmo, né, Brasil? Deixa eu ver. Nas décadas de 50 e 60, no Brasil, a didática é definida como disciplina normativa, técnica de redigir, prescrever e orientar de forma eficaz as aprendizagens das matérias dadas, considerando seus objetivos educativos. Assinale a alternativa que indica qual tendência pedagógica era empregada neste período. Crítica social, que valorizava a construção do conhecimento prévio do aluno como ponto de partida para o desenvolvimento dos conteúdos. Se aqui,
disciplina normativa, técnica, prescrever, orientar, se estivesse trazendo a questão da análise crítica da sociedade, que vem depois de 80. Crítica social dos conteúdos, ela vem, tem uma questão que falou, final da década de 70, início de 80. Então, não é aqui está perguntando 50, 60. Então, não é a. Vou para a última. Progressista que desenvolvia técnicas pedagógicas voltadas para os interesses de uma minoria considerada privilegiada, totalmente errado, né? C. Libertadora que destacava-se com uma tendência de formação para o pensamento crítico, reflexivo e libertador sobre questões da realidade? Não foi nessa época. Tecnicista, gabarito, que defendia a dimensão técnica, tendo domínio de métodos técnicas e cumprindo com um planejamento pautado em objetivos instrucionais de caráter instrumental. Por quê? Foi nessa época que começa a surgir. Lá, meados, final de 50 para 60, e vai ter o seu predomínio, digamos assim, sua maior efervescência, década de 70. Mas ela começa em 50 para 60. Lembra? Década de anos 64, regime militar. Então, naquele período, gabarito, letra B. E com isso a gente encerra aqui as questões de tendências pedagógicas, tá? É importante vocês terem essa noção sobre as ideias gerais de cada uma das tendências. As que costumam cair mais são a tradicional, tecnicista, libertadora. Assim, as que mais caem são essas três, pelo que eu vi. Gente, muito obrigada. Quando vocês acertaram, manda aí no chat aí. Manda no chat aí quando vocês acertaram. Muito bom, Sara. Que revisão, hein? Meu filho, vai explodir o cérebro. Aí, ó. Nosso canal, Efetivei Podcast, tudo sobre o mundo dos concursos para professores. Aí, ó. Vai lá, se inscreve, tá? Nosso primeiro episódio foi semana passada, como foi aprovado, professores Sara Filpo e Paulo Araújo, a gente fez um bate-papo aí sobre como foi nossa trajetória de estudos, bem bacana. A gente tinha uma live ontem, mas eu precisei, né? A culpa foi minha. Cancelar, mas essa semana, sexta-feira, a gente tem um encontro aqui, ó, com o professor Johnny Chaves, em que ele vai falar estratégias que eu usei para ser aprovado. Vamos falar sobre estratégia, tem um monte de perguntas para fazer para ele no podcast. E uma coisa, como é podcast, vai ter a gente em vídeo? Vai, mas vocês podem somente escutar, entendeu? Escuta, vai lá lavando a louça, no ônibus para o trabalho, para a escola, no momento antes de dormir, tem gente que faz isso, né? Bota fonezinho de ouvido ali. Eu já dormi várias vezes escutando podcast. Então, vai lá, escuta, porque é algo que é do mundo de vocês. A gente vai falar sobre mundo de concurso de professores, vida de professor, sobre educação. A gente vai entrevistar toda semana profissionais da área de educação, professores de conhecimentos pedagógicos para concurso, professores de outras disciplinas de matemática, lógico, de língua portuguesa, nossos alunos que passaram em concursos, por exemplo, também, que já passou em concurso, dá uma palhinha, profissionais que atuam em sala de aula, que também são efetivos, como eles fizeram quando estudavam, como que é a vivência na escola, a gente vai compartilhar muitas figurinhas, né, causos de escolas, né, coisas que acontecem, então assim, vai ser muito bacana, promete, está começando, né, está com 135 inscritos, então bora lá, ajuda a gente, se inscreve, compartilha, que isso aí é muito importante para a gente crescer, para o podcast crescer, porque é algo que faz parte da vida de vocês, da rotina de vocês, e vai ser bem bacana, tá bom? Escreve lá, Efetivei Podcast.